Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas imersões. A proposta hoje é fazer uma viagem no tempo. Uma viagem bem fascinante, por sinal. Com certeza. Nós vamos voltar para o final do século XIX e o material que estrutura nossa análise de hoje vem de anotações bem detalhadas do Instituto Dias Vieiro. A nossa missão aqui é investigar um momento muito peculiar da história da ciência. É um ponto de virada incrível. Sim, nós vamos analisar como uma anomalia médica inexplicável não apenas deu origem a uma técnica terapêutica nova, mas causou uma ruptura brutal, assim, na forma como a humanidade compreende a própria mente. E é importante dizer que essa ruptura mexeu com as fundações do que a gente considerava como verdade, né? Exatamente. Porque é intrigante observar uma época em que a ciência batia no peito, o pessoal era cheio de certezas absolutas, acreditando que o funcionamento biológico e as leis da física tinham as respostas para absolutamente tudo. Tudo era mensurável. Isso, até que o corpo humano começou a apresentar algumas falhas no sistema. Falhas que a biologia pura e simples não conseguia justificar de jeito nenhum. O que é fascinante aqui é justamente essa arrogância intelectual que marcava o auge do positivismo europeu. O orgulho da época. Exato. Havia uma crença inabalável de que qualquer mistério humano poderia ser dissecado, que você podia colocar tudo sobre um microscópio e explicar puramente pela matéria. A medicina, ela estava no topo desse pedestal de certezas lógicas. Ninguém questionava médico, né? Ninguém. E quando a razão científica acredita que já mapeou todo o território possível da experiência humana, o desconhecido costuma se manifestar. E ele se manifesta de formas muito contundentes, preparando o terreno para uma reviravolta sem precedentes. E para entender o peso dessa revolta, a gente precisa pintar um pouco o cenário médico daquele final de século XIX. É fundamental. A Europa passava por uma explosão de desenvolvimento tecnológico e científico. A neurologia, em particular, estava ganhando um status imenso. Os médicos estavam mapeando terminações nervosas, entendendo os hemisférios cerebrais. As conexões da medula espinhal. Isso, com uma precisão que era inédita. A premissa básica era de que tudo podia ser tocado e medido. Mas, no meio de toda essa confiança na matéria, um problema começou a lotar os consultórios. E vamos desempacotar isso. Vamos lá. Sintomas físicos gravíssimos. Eram paralisias severas, cegueiras repentinas. Incapacidade de engolir. Sim, convulsões muito teatrais e dores agudas. Eram sintomas que incapacitavam a pessoa completamente, exigiam internações longas. E a frustração médica diante desses quadros atingia níveis alarmantes, porque os médicos da época utilizavam todo aquele arsenal tecnológico, todo o conhecimento anatômico recém-adquirido. Eles iam investigar a fundo. Eles examinavam as pernas paralisadas buscando atrofias musculares ou lesões nos nervos motores. Examinavam os olhos dos pacientes cegos em busca de danos na retina ou no nervo óptico. E o que eles encontravam? Absolutamente nada. O resultado dos exames era sempre o mesmo: nenhuma lesão orgânica. Biologicamente, aqueles corpos estavam perfeitos, intactos. Nenhuma infecção. Não havia infecção. Não havia trauma físico, não havia tumor. No entanto, o sofrimento era real. A incapacidade física daquelas pessoas era inegável. É tipo o equivalente a um erro de software corrompendo o hardware, sabe? Essa analogia é perfeita. A estrutura física da máquina está em perfeito estado. As fiações estão intactas, a fonte de energia funciona. Mas o código rodando lá nos bastidores está gerando falhas catastróficas. E isso paralisa o sistema inteiro. A engenharia da época tentava consertar a peça física, ignorando completamente que o problema estava no sistema operacional. Essa falha de arquitetura ilustra muito bem o impasse. A comunidade médica era incapaz de medir ou explicar o fenômeno através dessas lentes positivistas deles. Então eles recorreram ao mecanismo clássico de defesa da racionalidade. O rótulo.
Esses quadros clínicos foram enquadrados sob o diagnóstico de histeria. E o material das anotações do instituto que a gente está analisando aponta exatamente isso, como a histeria era vista como uma doença obscura e frequentemente associada de forma muito preconceituosa às mulheres. Tinha um estigma pesado ali. Um estigma profundo. A classe médica, no fundo, se sentia ameaçada por esses corpos que adoeciam sem motivo aparente. Isso desafiava a soberania da razão deles e a autoridade da medicina tradicional. E essa resistência, esse beco sem saída da medicina tradicional, nos leva diretamente aos eventos que estavam ocorrendo em Paris, mais especificamente lá no Hospital Salpêtrière. Ah, o Salpêtrière, o epicentro de tudo isso. Tinha um médico lá, o Jean-Martin Charcot. Ele era simplesmente um dos neurologistas mais respeitados de toda a Europa. E ele decidiu encarar a histeria. Mas não como uma simulação, não como um fingimento. Ele viu aquilo como uma condição digna de investigação rigorosa. Ele comprou a briga. Comprou. E ele introduziu uma abordagem, no mínimo, heterodoxa para a época. O uso da hipnose para investigar e tratar essas pacientes. E o material que a gente tem destaca um detalhe crucial sobre isso. As demonstrações clínicas do Charcot eram eventos enormes, quase teatrais. Era um espetáculo médico, de certa forma. Atraía médicos de várias partes da Europa. E lá na plateia, observando aquela quebra de protocolo, quietinho fazendo anotações, estava um jovem neurologista vienense. O Sigmund Freud. O próprio. A presença do Freud nessas aulas foi um catalisador histórico absoluto. Durante as sessões de hipnose, o Charcot demonstrava que os sintomas físicos mais severos podiam ser tanto produzidos quanto removidos inteiramente. E tudo isso através apenas da sugestão verbal. Só com a palavra. Só com a palavra. Uma paciente paralisada entrava em transe hipnótico. O Charcot dava a instrução de que ela podia andar, e ela recuperava os movimentos ali mesmo, na frente de todo mundo. O que é fascinante aqui é que, se conectarmos isso a um panorama maior, a conclusão que emerge pulveriza totalmente os alicerces daquele positivismo médico que a gente falou. Derruba o castelo de cartas. Totalmente. Pensa comigo. Se uma sugestão verbal consegue criar e desfazer uma paralisia física com essa facilidade, a origem do problema definitivamente não reside na anatomia. O corpo passa a ser visto apenas como o palco. Um palco onde um conflito de ordem puramente psíquica se desenrola. É uma inversão completa de valores. O sintoma físico era o alfa e ômega da investigação médica, mas de repente ele vira apenas um efeito colateral. Uma fumaça indicando que tem um fogo invisível queimando na mente. Uma excelente forma de colocar a fumaça e o fogo. E após presenciar essa revolução em Paris, o Freud retorna para Viena e ele começa a colaborar com outro médico brilhante, o Joseph Breuer. O divisor de águas absoluto dessa parceria entre os dois é um caso clínico muito famoso. O caso de uma paciente que entrou para a história sob o pseudônimo de Ana O. O caso da Ana O é a pedra fundamental dessa história. Sim, ela apresentava um quadro de histeria extremamente complexo. A gente está falando de paralisias, alterações graves de visão, uma tosse nervosa muito severa. E tinha até momentos em que ela simplesmente esquecia o próprio idioma materno, o alemão. Isso é impressionante. Ela passava a falar apenas inglês ou francês. O caso da Ana O foi literalmente o laboratório onde a técnica que a gente conhece hoje foi forjada. Um dos sintomas mais curiosos dessa paciente, que ilustra muito bem a mecânica da coisa, era uma hidrofobia repentina. Medo de água. Exato, um horror à água. E detalhe, durante semanas, no auge do verão europeu, ela era incapaz de beber qualquer líquido. Ela dependia apenas de frutas, tipo melões, para se hidratar. Que situação desesperadora. Muito. Mas durante as sessões com o Breuer, num estado de auto-hipnose, um transe leve, ela relatou uma memória específica. Uma lembrança que trazia uma repulsa gigantesca para ela. Qual era a memória? Ela lembrou de ter visto o cachorro da governanta dela, uma mulher que ela detestava profundamente, aliás. Ela viu o cachorro bebendo água de um copo na sala. Nossa! E ela não expressou o nojo na época, por uma questão de educação. Ela engoliu aquela emoção. Só que, ao relatar essa memória para o Breuer,
trazendo para fora toda aquela carga emocional que estava reprimida, a hidrofobia simplesmente desapareceu. Sumiu na hora. Na hora! Ela pediu um copo de água e bebeu imediatamente após a sessão. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. A melhora dos sintomas não dependia de manipulação física do corpo dela. Não vinha de remédios, não vinha de intervenções cirúrgicas, sanguessugas, nada disso. Vinha exclusivamente do ato de falar. A fala como cura. Sim, a própria paciente percebeu isso. Foi a Ana O. quem batizou o processo de Talking Cure, a cura pela fala. Quando ela conseguia verbalizar a origem emocional daquele desconforto, o sintoma físico simplesmente evaporava. E o impacto conceitual dessa descoberta não pode ser subestimado de forma alguma, porque historicamente a medicina lidava apenas com o corpo palpável. O bisturi e o estetoscópio eram as únicas ferramentas de trabalho aceitáveis. Era o que separava a medicina da mágica para os médicos da época. Com certeza. Só que com a descoberta dessa cura pela fala, a linguagem deixa de ser apenas um meio de comunicação entre o médico e o paciente. A linguagem se torna a própria ferramenta cirúrgica. Começa-se a tratar a palavra, porque eles entendem que os sintomas físicos não são curtos-circuitos neurológicos aleatórios. Eles não acontecem por acaso. Não. Eles são portadores de sentido. São mensagens codificadas. Uma mensagem cifrada que o corpo tenta desesperadamente expressar, porque a consciência simplesmente não consegue lidar com ela. Isso nos leva à mecânica que sustenta toda essa nova estrutura. O conceito freudiano de repressão. O pilar de tudo isso. O material que embasa a nossa imersão mostra como Freud concluiu que esses sintomas estavam enraizados em experiências intensas demais para serem processadas normalmente. Eram traumas muito pesados. Ou então desejos que eram totalmente inaceitáveis para a moral daquela época. Emoções avassaladoras. E diante de algo insuportável assim, a mente não cruza os braços. Ela aciona um mecanismo de defesa. Ela pega esse conteúdo radioativo e varre para fora da consciência. Ela esconde. Só que tem um problema aí. E que problema? O detalhe perverso da repressão é que o conteúdo reprimido não perde a sua energia. Ele não é deletado. A mente afasta a lembrança dolorosa ou desejo proibido lá para um domínio inconsciente, mas essa força psíquica continua existindo. E mais do que isso, ela continua buscando expressão. Ela quer sair de qualquer jeito. Sim, e como a via de acesso direto à consciência está bloqueada por aquela defesa moral, essa energia encontra rotas alternativas de descarga. O sintoma físico é justamente essa rota de fuga. É o trauma ou o desejo reprimido encontrando um atalho através do corpo. E a aceitação dessa premissa gerou um desconforto intelectual e social gigantesco na sociedade vitoriana do final do século XIX. E olha, um desconforto muito justificado. Se a gente considerar que era uma sociedade profundamente polida, toda estruturada em cima de uma moralidade estricta, uma sociedade que cultuava o autocontrole acima de tudo. As aparências precisavam ser mantidas a qualquer custo. Exatamente. A simples ideia de que impulsos inaceitáveis habitavam a mente de cidadãos exemplares, pais de família, mulheres da alta sociedade, isso era uma afronta direta a essa imagem impecável. Foi um golpe direto no narcisismo humano. A tradição filosófica ocidental inteira consolidou aquela ideia de que o ser humano era um animal racional, soberano das próprias escolhas, operando sempre na luz clara da lógica. O capitão do próprio navio. O capitão do navio. E a introdução do conceito de inconsciente destrói essa ilusão de controle. Se existem forças ocultas e inacessíveis operando nos bastidores, forças que ditam atitudes e geram sintomas físicos que fogem ao nosso comando, a única conclusão lógica é que o ser humano não é o senhor da sua própria casa. Isso assusta? Muito. Há um porão na arquitetura da mente onde a gente não tem jurisdição, mas que governa secretamente as dinâmicas da casa inteira. E essa constatação não só muda as regras do jogo, mas exige uma nova forma de investigação.
As notas do Instituto detalham como Freud começou a perceber que a hipnose tinha limitações estruturais muito sérias para acessar esse porão. Nem todo mundo é hipnotizável. Esse era o primeiro problema. Muitas pessoas não entravam em transe profundo e, em diversos casos, os sintomas que eram removidos sob hipnose retornavam depois. Ou eram substituídos por outros sintomas? Exato. A hipnose encobria a resistência do paciente temporariamente, mas ela não resolvia o conflito de base. O fogo continuava lá. Então, diante disso, Freud adota uma postura muito mais radical. Ele simplesmente abandona a hipnose. O que foi um choque para os colegas dele. Sim. Ele abandona e cria o método da associação livre. O paciente agora ia permanecer totalmente acordado, deitado num divã, com uma única instrução: falar absolutamente tudo o que lhe viesse à cabeça, sem censurar nada, por mais constrangedor, ilógico ou trivial que o pensamento pudesse parecer. A genialidade da associação livre reside justamente em não forçar a barreira da repressão. A hipnose forçava a porta. A associação livre contorna essa barreira através da fala não direcionada. Deixa a pessoa falar solto. Isso. Ao permitir que o paciente encadeie pensamentos soltos, a censura consciente, aquela barreira moral, inevitavelmente relaxa. Ela abaixa a guarda. E é nessas frestas da fala, nos lapsos, nas pausas prolongadas, na aparente falta de sentido de uma frase para outra, é aí que o material inconsciente vaza. Ele escorrega para fora. Escorrega. E foi ouvindo meticulosamente essas associações livres que o Freud formulou uma teoria da mente baseada em conflito. A mente deixou de ser vista como uma unidade pacífica. Ela passou a ser entendida como um campo de batalha constante entre forças opostas. E essa guerra invisível é o que fundamenta um dos conceitos mais robustos de toda essa nova teoria, que é a ideia de que o sintoma, ou até mesmo um comportamento obsessivo de alguém, não é apenas um erro do sistema. Ele é uma formação de compromisso. Esse termo é chave, formação de compromisso. É uma ideia densa que vale a pena a gente desdobrar com bastante cuidado aqui. Vamos lá. A formação de compromisso é o núcleo da mecânica psicanalítica. Imagina um conflito básico dentro dessa mente que é um campo de batalha. De um lado, existe uma força interna, uma pulsão ou um desejo reprimido que exige gratificação. Ele quer emergir para a consciência de qualquer jeito. Ele está pressionando. Pressionando forte. Do outro lado, existe a censura moral, a repressão, que olha para esse desejo, considera ele repulsivo ou perigoso e luta com todas as forças para manter isso afundado lá no porão. E o que acontece quando essas duas forças batem de frente? O sintoma nasce, o sintoma surge quando essas duas forças colidem e entram num acordo tenso, num empate técnico. O sintoma é o ponto de intersecção perfeito onde o desejo proibido consegue se expressar de forma disfarçada, mas, ao mesmo tempo, a repressão garante que o sujeito sofra e seja punido por estar tendo esse desejo. A própria paralisia histérica serve de modelo para a gente entender isso de forma bem prática. Excelente exemplo. Imagina um cenário documentado em relatos clínicos da época. Você tem um indivíduo que abriga uma raiva profunda, uma raiva inaceitável de uma figura de autoridade, digamos um pai muito severo. E essa raiva gera um impulso inconsciente de agressão física. O desejo de bater no pai. Exato. Mas a moralidade do sujeito acha esse impulso monstruoso. É um crime contra tudo que ele aprendeu, então ele reprime isso violentamente. E é aí que a formação de compromisso entra em cena, paralisando o braço desse indivíduo. O braço para de funcionar. Para. E a paralisia cumpre duas funções simultâneas brilhantes. Primeiro, ela satisfaz a moralidade, porque o braço incapacitado garante que a agressão contra o pai nunca vai acontecer. O braço está travado. A sociedade está segura. Seguro. Segundo, satisfaz o inconsciente de um jeito torto, porque a incapacidade física do braço é uma forma de autopunição severa, o que alivia a culpa por aquele desejo agressivo que continua existindo lá no fundo. As duas forças entram num acordo disfuncional através do corpo. É fantástico. A precisão dessa dinâmica revela uma economia psíquica brilhante, embora causadora de muita dor para o paciente. E quando a teoria avançou,
quando ela passou a sugerir que essas dinâmicas de desejo e repressão não eram exclusivas de doentes, que elas estavam ativas em todos os seres humanos, em pessoas perfeitamente normais. Aí o embate com a cultura vigente foi imediato e brutal. Eles não iam aceitar isso calados. De jeito nenhum. A formulação de teorias sobre o desenvolvimento psicossexual infantil, por exemplo, e a afirmação de que impulsos eróticos e agressivos moldavam o comportamento de todo o humano adulto, isso transformou a teoria num escândalo monumental. A reação da comunidade científica não foi apenas um ceticismo acadêmico, foi uma rejeição moral extremamente violenta. Eles fecharam as portas. Fecharam todas. O isolamento acadêmico que se seguiu não surpreende, principalmente quando você ataca de frente a autoimagem de uma época inteira. E esse período de isolamento poderia muito bem ter sido o fim de toda essa linha de pensamento, o ponto final na história. A comunidade médica tradicional fechou as portas institucionais, tirou o financiamento, ridicularizou. Fizeram de tudo para abafar. Fizeram. Mas a solidez empírica do que acontecia dentro dos consultórios começou a falar mais alto. Os resultados práticos estavam ali. Médicos dissidentes intelectuais e os próprios pacientes que experimentavam na pele os resultados da Associação Livre, essa galera começou a se agrupar. Criaram um círculo de estudos. Houve a formação de um movimento real. Um movimento que gradativamente ganhou muito corpo. E no alvorecer do século XX, aquilo que começou apenas como o estudo de um sintoma sem causa física, uma simples falha biológica, já havia se consolidado como um campo de saber independente, estruturado e operando em nível internacional. E a consolidação desse novo campo do saber ocorreu justamente porque ele oferecia um vocabulário. Um vocabulário para dores que a biologia pura e simples não alcançava. E, para sintetizar o valor de toda essa nossa jornada pelo material histórico hoje, é imperativo observar que estudar essas origens não se limita a entender a fundação de uma técnica clínica que coloca pacientes num divã. Vai muito além do divã. Muito além. Nós estamos analisando uma ruptura epistêmica e cultural gigantesca. Foi um momento histórico exato em que a civilização moderna teve que abdicar da ilusão reconfortante de que a razão é a única força motriz da mente humana. Aquele homem racional, lógico, totalmente transparente para si mesmo, esse homem foi exposto como uma ficção iluminista. Então, o que tudo isso significa para quem acompanha a nossa imersão hoje? Qual é a relevância prática disso para nós? Essa é a grande pergunta. Significa que essa disciplina toda não nasceu de um excesso de conhecimento da época, mas sim da rachadura na parede da ciência. Nasceu da incapacidade da lógica puramente material de conseguir explicar as profundezas da experiência humana. E essa é uma percepção incrivelmente atual para a gente. Atualíssima. Mesmo hoje, imersos em inteligência artificial, no mapeamento genômico completo, exames de imagem cerebral de altíssima resolução, mesmo com tudo isso, a nossa racionalidade impecável continua falhando na hora de explicar nossos próprios comportamentos e angústias diárias. A gente continua se auto-sabotando e sem saber o porquê. E o reconhecimento desse território inconsciente é o que nos permite olhar para essas nossas contradições cotidianas, olhar para os nossos atos falhos e para os nossos medos irracionais e não ver isso tudo como meros defeitos mecânicos do cérebro, mas como partes integrantes ricas e significativas da nossa própria arquitetura mental. Perfeito. O colapso da arrogância positivista lá do século XIX nos oferece uma lição muito contundente sobre os limites da nossa própria percepção. E isso levanta uma questão importante, uma provocação final sobre a forma como a gente enxerga o nosso próprio nível de avanço tecnológico e biológico hoje. Para a gente pensar mesmo. Para refletir. Nós vimos uma comunidade inteira de mentes brilhantes ter a absoluta certeza de que a matéria explicava tudo, até que as sombras da mente forçaram uma mudança total de paradigma. Então, olhando para as certezas inabaláveis da nossa ciência contemporânea,
Os nossos dogmas atuais sobre neuroquímica, sobre algoritmos conseguindo prever e ditar o comportamento humano, sobre o cérebro sendo visto quase como um computador de silício. Aquela certeza de que agora nós finalmente descobrimos todas as regras. Exatamente. Quais dessas nossas verdades absolutas de hoje as gerações futuras vão analisar apenas como perspectivas ingênuas, teorias limitadas e prontas para serem estilhaçadas por um aspecto da realidade que, neste exato momento, nós somos simplesmente orgulhosos demais para enxergar?